Boa noite. Vereador Altamir dos Santos sugere reposição de clínico geral no bairro Záquia. De acordo com o parlamentar, há apenas uma profissional atendendo e, recentemente, acabou se ausentando após a apresentação de um atestado de saúde. Regina Costa dos Santos encaminha 3 indicações ao Executivo. A primeira indicação apontada pela vereadora foi para a criação de uma equipe permanente de manutenção para pequenos reparos nas escolas municipais. Câmara de Vereadores participa de evento promovido pela Federação. Apresentarem-se em união de esforços com o poder público, tanto as esferas do Executivo como o Legislativo, e demonstrando a importância de nós, Legislativo, estarmos unidos com o setor privado para buscarmos inovação nos setores públicos. Encontro discute construção de novo modelo de Festival Internacional de Folclore. Repaginar o que precisa ser adequado ao momento, mantendo a qualidade que deu ao nosso festival o título de melhor do mundo. O vereador Altamir dos Santos encaminhou ao Executivo uma indicação. Ele está sugerindo a reposição de um clínico geral na Unidade Básica de Saúde do bairro Záquia. De acordo com o parlamentar, há apenas uma profissional atendendo e, recentemente, acabou se ausentando após a apresentação de um atestado de saúde. Dessa maneira, Altamir dos Santos reivindicou à secretária Cristine Pilati a contratação de, pelo menos, mais um profissional. Essa indicação, ela vem numa necessidade, onde a doutora, nestes dias, esteve ausente por uma questão de atestado médico, mas no momento que ela iria retornar, ela já estaria entrando em férias, né? E ela atende toda a região da UBS do bairro José Alexandre Záquia, onde aquela comunidade tem aproximadamente aí mais de 10 mil pessoas, e o bairro é dividido em 2 partes, que uma é atendida pela ESF e essa outra área que essa médica atende, que é a UBS, né? Então essa indicação ela vem com essa importância dessa população, que é a metade do bairro José Alexandre Záquia, ficar sem atendimento. Aonde também nós já solicitamos para a secretária de Saúde, a senhora Cristine Pilati, a necessidade de um terceiro médico, que seria para dar um suporte e trazer um fôlego a mais para esses 2 médicos que diariamente estão sobrecarregados, pela questão de uma grande demanda de trabalho, né? Dentro disso, a UBS estaria sem atendimento, né? Então, a nossa comunidade não pode ficar, né, desatendida. Qual é a importância dessa reposição para a comunidade? Nossa Senhora, né? É uma reposição que nosso bairro é distante da cidade e tem muitas pessoas lá que já fazem um atendimento pela UBS, sendo atendido, e pela facilidade das pessoas, né? Questão até mesmo uma passagem de ônibus para vir consultar, as pessoas não têm. E também tem outra importância dessa indicação, que veio a ser o quê? A médica da ESF, ela não atende as pessoas da UBS. Essa dificuldade maior ainda, né? Porque essas pessoas, se não tem a médica que atende a UBS, essas pessoas elas não têm atendimento. E isso a gente não pode ficar, né? Ficar ausente, né? E sem esse atendimento. Já a vereadora Regina Costa dos Santos fez 3 indicações ao Poder Executivo. Confira cada uma delas na reportagem. A primeira indicação apontada pela vereadora foi para a criação de uma equipe permanente de manutenção para pequenos reparos nas escolas municipais. Regina Costa dos Santos afirma que a medida evitaria grandes reformas. Nós estamos percorrendo as escolas municipais e o que a gente observa? Que muitas vezes é feito um determinado serviço. Por exemplo, agora está sendo reformada várias escolas. Daqui a um ano, se não tiver a manutenção, a gente vai precisar estar fazendo novamente. Existem vários reparos, por exemplo, uma porta quebrada, né?
o piso que está solto, ou ainda o telhado, né, que tem algum problema que pode ser solucionado através de uma equipe que vai lá, que faz o conserto de forma mais imediata, e não que se fique fazendo com que esse problema fique aumentando cada vez mais. A equipe permanente é uma reivindicação das equipes diretivas, dos professores, porque infelizmente hoje a gente não tem esse serviço. Muitas vezes tem que se esperar por que o problema aumente para que se tenha licitações. Então, a gente está sugerindo para o Executivo Municipal, esperando que esta indicação ela venha a ser acolhida e que a gente possa aí oferecer esse importante serviço para as escolas, que com certeza, mantendo a estrutura, evita que esses problemas venham aumentando. A vereadora também busca viabilizar a coleta seletiva de resíduos sólidos em todos os bairros. Segundo ela, a iniciativa é importante para o meio ambiente e para os recicladores. A coleta seletiva ela acontece em alguns bairros. O que a gente pede? Que ela aconteça em todos os bairros, pela sua importância, seja para o meio ambiente, né? Seja até para os próprios recicladores, né, que vivem, né, desse material que eles coletam, que a gente possa sim ter a coleta seletiva em todos os bairros, considerando que é uma demanda urgente. O município de Passo Fundo, pelo seu porte, já deveria ter implementado a coleta seletiva em todos os bairros. Esperamos aí que venha a ser acolhido esta importante reivindicação. A maioria dos bairros recebe a coleta de lixo doméstico, mas não a coleta seletiva. Então, a reivindicação é que possa se ter em todas as comunidades. Importante, assim, várias pessoas acabam separando o lixo, no entanto, não tem a coleta seletiva. Acaba que vai todos para o mesmo lugar, né? E daí lá, depois na usina, os recicladores têm que separar. A gente pode solucionar esse problema de uma forma muito simples, que é ampliando esse serviço que já acontece em alguns bairros, mas na região central também levando para todas as comunidades. Regina explicou ainda que a indicação surgiu após um pedido da comunidade. Nós temos aí visitado todos os bairros, onde a gente observa essa necessidade. Inclusive, a gente encontra muito material reciclável na rua, né, que poderia estar tendo aí o destino correto. E a outra indicação protocolada sugere que sejam realizados estudos técnicos para a construção de uma escola infantil no bairro Valinhos. A vereadora diz que a falta desses espaços impacta no desenvolvimento infantil. Hoje o município de Passo Fundo vive uma falta de vagas para crianças, né, em fase da educação infantil, né, que são crianças de 6 meses a 6 anos de idade, que é o que a educação infantil atende. Então, assim, é uma reivindicação da comunidade. Esta é uma região bem populosa, onde a gente tem uma escola de educação infantil, que é a EMEI Sonho Encantado, que não suporta a demanda da comunidade. Hoje a região do bairro Valinhos aumentou significativamente. Já se tinha no passado uma escola de educação infantil, a qual foi fechada, e os alunos que frequentavam aquela escola passaram para a EMEI Sonho Encantado. Mas a população cada vez aumenta mais. Então é uma reivindicação da comunidade, sem falar que é longe para estar levando até a EMEI Sonho Encantado, e as outras então são muito mais distantes. No período que eu acompanhei, a lista de espera da EMEI Sonho Encantado era gigantesca, o número de crianças que aguardam uma vaga na educação infantil naquela região. Esperamos que a administração municipal possa olhar com carinho para essa comunidade. É uma comunidade muito carente, então merece sim ter um espaço, sem falar, né, que é uma pauta da mulher trabalhadora, né, onde muitas vezes precisa ter um lugar seguro aonde deixar seus filhos. Então fica essa importante reivindicação, que é uma reivindicação antiga dos moradores do bairro Valinhos. Então estamos encaminhando para o executivo e esperamos aí que venha a ser acolhida. Sou professora da educação infantil. A gente sabe o quanto a educação infantil é importante para o desenvolvimento das crianças, aonde desenvolve habilidades que são fundamentais ali até os 5 anos de idade. Então, primeiro é isso, né? É a questão da educação mesmo, o papel da educação infantil na vida das crianças. E é também a questão do cuidado, né? Aonde que estão essas crianças se elas não estão na escola? Que vem sendo aí uma preocupação, né? Não só da comunidade, mas também mim, enquanto mandato, né? A gente precisa sim olhar para esta pauta, porque ela é urgente. A comunidade precisa ter uma escola naquela região do bairro Valinhos.
E no próximo bloco você irá saber as novidades sobre o Festival Internacional de Folclore. Nós já voltamos. Às vezes o grito de socorro é silencioso e pode vir de um simples batom. Durante a pandemia, as mulheres estão mais expostas à violência doméstica e com menos oportunidades de pedir ajuda pela proximidade com o agressor. Se esse é o seu caso, faça um X vermelho na palma da sua mão e mostre na farmácia ao atendente. A polícia militar será chamada. Você não está sozinha. Sinal vermelho contra a violência doméstica. Vacinação contra a Covid-19. Você pergunta, o Ministério da Saúde responde. O João quer saber se após se vacinar pode parar de usar máscara. João, ainda não. Mesmo depois de ser vacinado, você vai precisar utilizar a máscara. A vacina protege principalmente de formas moderadas a graves, mas ainda não impede a transmissão. Por isso, ao sair de casa, use máscara. Evite aglomerações e lave sempre as mãos com água e sabão ou utilize álcool em gel. Para saber mais sobre a vacinação contra a Covid-19, acesse gov.br/saúde. Ah, lembre-se de baixar o Conect SUS Cidadão no seu celular. Ele é a sua caderneta nacional digital de vacinação. Somos um Brasil, somos uma só nação. Brasil imunizado, somos uma só nação. Através da vice-presidente Janaína Portela, a Câmara de Vereadores esteve representada em uma reunião da Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul. Os principais temas abordados para desenvolvimento econômico regional foram o aeroporto, o Parque do Capingui e a duplicação da ERS 324. A CISA, como uma entidade centenária, tem um compromisso social e empresarial, não apenas com Passo Fundo, mas com toda a região. Então a ideia de um evento como esse é trazer as empresas, é trazer os agentes políticos de Passo Fundo e regionais, como prefeitos, como vereadores e as associações comerciais. Vindo aqui para quê? Para debater assuntos que podem proporcionar o desenvolvimento regional. Ou seja, cada um traz os seus problemas, os seus anseios, os seus objetivos que vão proporcionar a melhoria das suas comunidades. A Federação, como a nossa entidade-mãe, reúne esses objetivos em um documento e, através desse documento, busca juntos aos seus agentes políticos, aos nossos agentes políticos, soluções, seja junto ao governo do Estado, seja junto ao governo federal, pessoas que possam nos auxiliar a essas demandas. Esse é o papel da CISA, esse é o papel da Federação. A avaliação é muito boa, né? Um momento de retomada depois de todos esses períodos de pandemia com impactos não apenas na área de saúde, mas também econômicos extremamente relevantes para a sociedade como um todo, e um momento agora de retomada, né? Vimos que a partir da vacinação efetivamente a pandemia está de uma forma mais intensa, controlada, né? Temos obviamente muitos cuidados pela frente, mas os números já demonstram isso, como aliás se estimava lá atrás, né? Que a pandemia seria controlada a partir da efetiva vacinação. A chegada em números aí no patamar de 70% no Brasil, pelo menos com a primeira dose, 50% com as duas doses, já vemos isso de uma maneira mais efetiva, e a Federação tem como proposta justamente pensar esse momento de retomada. Quais são os gargalos para que essa retomada se dê de uma forma mais intensa? No Estado, no ano passado, perdemos mais de 20 mil empregos, né? Fomos um dos piores estados do país em geração, com essa geração negativa de 20 mil empregos. Então temos um desafio enorme, né, em geração de emprego e renda para a sociedade gaúcha. Entendemos que os avanços eles ocorreram, né, com as aprovações das reformas, reforma administrativa, reforma previdenciária no âmbito do Estado, o avanço nas concessões e privatizações, mas temos espaços ainda para pautas importantes. Uma delas é a questão do teto dos gastos públicos aqui do Estado, porque não estamos hoje pagando
a dívida pública com a União e precisamos desse espaço orçamentário. E em nível federal, o auxílio, que foi absolutamente necessário, importante para o enfrentamento da pandemia, deixa o seu legado, um legado de déficit orçamentário. Por isso se torna ainda mais relevante pautas como reforma administrativa para reduzir o tamanho do Estado e reforma tributária. Ao lado de tudo isso, a questão da infraestrutura, que é o que nós estamos colhendo com cada uma das macro-regiões do Estado, pontos importantes para serem enfrentados em termos de infraestrutura para aumentar a competitividade do Rio Grande do Sul. Nós temos uma avaliação extremamente positiva. Nós tivemos hoje 9 prefeitos da região, nós tivemos em torno de 12 presidentes de associações comerciais, a presença do nosso presidente da Federação, onde nós tivemos várias demandas, a maioria delas em infraestrutura e o desenvolvimento do turismo regional. Então nós temos uma pauta extremamente positiva, nós temos muito trabalho pela frente, a Federação tem a condição de fazer a intermediação com o governador do estado, com o vice-governador, com todos os secretários, para que a gente possa fluir e fazer com que essas demandas regionais sejam todas atendidas. Creio que a parte mais importante foi a união e o consenso que nós temos no nosso polo regional. Toda a região aqui labutando e brigando pelo desenvolvimento da região, pelo nosso aeroporto, pelas melhorias no aeroporto, enfim, tudo no coletivo, tudo no conjunto, no associativismo. Isso é muito importante e não é à toa aqui no norte do estado, a nossa região desponta. O evento de hoje foi muito interessante. As entidades que participaram aqui da reunião da Federação, todas as entidades privadas, elas demonstraram muito a intenção de apresentarem-se em união de esforços com o poder público, tanto as esferas do executivo como legislativo, e demonstrando a importância de nós, legislativo, estarmos unidos com o setor privado para buscarmos inovação nos setores públicos, principalmente em razão de que a região de Passo Fundo, a grande região do Planalto Médio, precisa muito de recursos, de visão, de iniciativa tecnológica, de pesquisa, de educação, mas principalmente que indústrias se instalem ainda mais, que toda a área logística e as nossas estradas, rodovias, trevos de acesso sejam modernizados e, em especial, o nosso aeroporto não só seja agora e está sendo bem conduzido, mas que seja sempre mantida essa atenção, pois é um polo de desenvolvimento Passo Fundo e precisamos estar atentos para que consigamos ter sempre um cenário de destaque no Rio Grande do Sul. E outra boa notícia é que teremos Festival Internacional de Folclore em alguns meses, incentivando a retomada dos grandes eventos culturais e artísticos. A Prefeitura está preparando um novo formato para agosto do ano que vem. É um prazer, estar de volta numa reunião de preparação de um evento tão importante e significativo para Passo Fundo, que é o Festival Internacional de Folclore. Depois de quase 2 anos impossibilitados, como várias cidades do Brasil, de realizar grandes eventos no enfrentamento à pandemia e tudo que nós nos dedicamos e focamos para que Passo Fundo fosse exemplo e de combate à pandemia, podemos agora estar olhando para o futuro, olhando para 2022, com a perspectiva de voltar aos nossos eventos, em especial esse grande evento, que é o maior evento da cidade, o que envolve toda a nossa comunidade, que é o Festival Internacional de Folclore. A Secretaria de Cultura, conduzida pela nossa secretária Mireia, já vem trabalhando nisso desde o início da nossa gestão, ouvindo os promotores, os organizadores, as empresas parceiras, os voluntários, e hoje foi um evento aqui, um encontro oficial, com a presença dos nossos secretários e alguns voluntários que já têm larga experiência também no evento. Eu estou muito feliz e vamos dar toda a nossa energia para que seja um grande festival em 2022. Passo Fundo, a cidade dos festivais. Desde o início da gestão Pedro Almeida, fomos desafiados na Secretaria de Cultura para que o primeiro grande evento da retomada em 2022 fosse o Festival Internacional de Folclore.
Por isso, há alguns meses, temos articulado junto a diversos grupos para formatar um festival adequado aos novos tempos e que, sobretudo, seja ampliado no sentido de ocupar mais espaços da cidade, criar uma proximidade ainda maior entre grupos folclóricos e nossa população. Estamos pensando também em novos formatos de apresentações, enfim, repaginar o que precisa ser adequado ao momento, mantendo a qualidade que deu ao nosso festival o título de melhor do mundo. A manhã de hoje foi o passo concreto inicial, pois reuniu prefeitos, secretarias municipais, coordenadores dos grupos de voluntários, para que pudéssemos apresentar as novas propostas e mostrar especialmente que teremos muito trabalho, mas o Festival de Folclore está vivo e o queremos fazer, como sempre, lindamente. E estas foram as informações do Jornal da Câmara desta segunda-feira. Uma ótima noite e um bom início de semana.